Olá! Hoje, nossa conversa vai girar em torno de uma obra que, nossa, marcou muito o pensamento sobre educação e sociedade. Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. A gente selecionou alguns trechos, algumas ideias centrais que vão ser o nosso material de análise hoje. A missão aqui é tentar fazer uma análise, assim, coesa, buscando entender a essência dessa obra tão importante, né? Vamos tentar entender como é que o Freire via a educação, não só como passar informação, mas tipo como um caminho mesmo para a libertação humana. Tem uma frase dele que acho que resume bem isso. Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. Exatamente. E o Freire ele constrói todo o argumento dele a partir de uma análise muito profunda da dinâmica que existe entre opressores e oprimidos. Ele defende que essa relação, no fundo, ela desumaniza todo mundo, sabe? Tanto quem oprime quanto quem é oprimido. Claro que de maneiras diferentes. A proposta dele é justamente criar uma pedagogia que consiga quebrar essa lógica. Certo. Então, nosso ponto de partida é essa relação opressor-oprimido, né? E como ela mexe com a condição humana. Freire parece colocar isso como uma contradição chave na sociedade. Como é que ele descreve essa desumanização que afeta todos? Então ele vê a desumanização como uma distorção daquilo que seria a vocação mais fundamental do ser humano, que ele chama de ser mais. Essa vocação é basicamente a ideia de que todo mundo tem um impulso para se realizar plenamente, para ser mais humano, mais livre, mais consciente. A opressão, quando cria uma ordem justa, ela gera concretamente a desumanização, o que ele chama de ser menos. Mas o ponto-chave para Freire é que essa condição de ser menos, ela é uma realidade histórica, sabe? Não é um destino final, não é uma vocação que se perdeu para sempre. Interessante essa ideia de não ser um destino. Então, a própria luta contra a opressão já seria uma afirmação dessa vocação de ser mais? Precisamente. A luta pela humanização, que a gente vê na busca por liberdade, por justiça, por trabalho digno, pelo direito de ter voz, ela surge justamente porque essa vocação para ser mais está sendo negada pela estrutura opressora. Mas ela se afirma no próprio desejo, na própria luta dos oprimidos para superar essa condição. A violência dos opressores impõe o ser menos, claro, mas não consegue apagar essa aspiração fundamental de ser mais. E um dos pontos mais complexos que o Freire levanta é como essa opressão acaba entrando, assim, na cabeça dos próprios oprimidos. Ele usa uma expressão forte, hospedar o opressor. O que isso quer dizer na prática? Parece uma barreira gigante para a libertação, né? É uma barreira imensa e, eu diria, uma das ideias mais impactantes do Freire. O hospedar o opressor significa que os oprimidos, vivendo sempre sob essa sombra da dominação, podem acabar internalizando a visão de mundo, os valores, até os comportamentos do opressor. Isso cria uma dualidade interna muito complicada. Eles odeiam o opressor, claro, mas ao mesmo tempo podem admirá-lo ou querer ser como ele, acabando por reproduzir a lógica da opressão nas suas próprias relações. Isso gera um medo profundo da liberdade, sabe? Porque a liberdade exige romper não só com quem está oprimindo de fora, mas também com esse opressor que meio que se instalou lá dentro. Nossa, isso explica por que ele descreve a libertação como um parto doloroso. Não é só uma questão de vencer o inimigo externo, então. Exato. É um processo de expulsar essa sombra internalizada. Por isso que para Freire, não adianta só ter a consciência intelectual da opressão, só saber que ela existe. É fundamental a praxis libertadora. E aqui praxis não é só ação, nem só reflexão isolada. É a união radical, dialética mesmo, inseparável entre a reflexão crítica sobre a realidade opressora e a ação transformadora sobre essa mesma realidade. Uma coisa alimenta a outra, entende? E a solidariedade de verdade com os oprimidos, nesse contexto, não pode ser um ato de caridade, um assistencialismo que vem de cima. Tem que ser um compromisso de lutar com eles, lado a lado, para mudar as estruturas concretas que geram a opressão. É um ato de amor, como ele mesmo diz, mas um amor combativo, um amor engajado. Entendi. Essa análise da estrutura, da opressão e da complexidade da libertação leva o Freire naturalmente a questionar o papel da educação nisso tudo, né? Se a sociedade é opressora, como é que a educação tradicional se encaixa aí? É nesse ponto que entra a famosa crítica à educação bancária. Por que ele usa esse termo bancária? O nome é uma metáfora muito boa.
Freire chama de concepção bancária, porque, nesse modelo, o conhecimento é tratado como se fosse um depósito. O educador, que supostamente sabe tudo, faz um depósito na cabeça do educando, que é visto como um recipiente vazio, passivo. É uma relação totalmente vertical, né? Onde um doa o saber e o outro só recebe, passivamente. E quais são as características que ele aponta nesse modelo? O que faz dele, na visão do Freire, um instrumento dessa opressão que a gente estava discutindo? As características são bem claras e mostram bem essa dinâmica de poder. Primeiro, o educador é sempre o sujeito ativo. É ele quem ensina, quem sabe, quem pensa, quem fala, quem escolhe o conteúdo, quem disciplina. O educando é o objeto passivo. Ele é ensinado, ele não sabe, ele é pensado, ele escuta docilmente, ele é disciplinado. Segundo ponto, a realidade é mostrada como algo parado, estático, acabado, dividido em pedacinhos, desconectado da totalidade, o conhecimento fica todo fragmentado. E terceiro, o objetivo principal é a memorização mecânica do conteúdo que foi depositado, sem espaço nenhum para questionamento, para criação. Ok, dá para perceber como isso descreve um modelo de ensino bem passivo e autoritário. Mas qual é a conexão mais funda que o Freire faz entre essa prática bancária e a manutenção da estrutura de opressão na sociedade? Qual é o pulo do gato aí nessa crítica dele? O ponto central é que a educação bancária para o Freire não é só um método pedagógico que não funciona bem. Ela é funcional para a opressão. O objetivo dela, seja consciente ou não, é a adaptação. É ajustar os indivíduos à realidade como ela está posta, como se fosse a única possível. Ao tratar os alunos como objetos passivos e depositar conteúdos que não têm nada a ver com a realidade deles, ela acaba inibindo o pensamento crítico, a criatividade, a capacidade de agir no mundo para mudar as coisas. Ela domestica, sabe? Em vez de libertar. Freire chega a associar essa visão a uma tendência que ele chama de necrófila, que é meio que um amor pelo controle, pelo mecânico, pelo previsível, pelo morto, em oposição à biofilia, que seria um amor à vida, à liberdade, à transformação, ao diálogo. A educação bancária, no fundo, serve para manter as pessoas quietas, conformadas com a ordem que está aí. Faz todo sentido. Se a educação bancária serve à opressão, qual seria então a alternativa que o Freire propõe? A educação que serve à libertação. Como é que funciona essa tal de educação problematizadora? O que faz ela ser tão diferente no dia a dia? Bom, a educação problematizadora parte de uma premissa totalmente oposta. Ela reconhece os seres humanos não como esses recipientes vazios, mas como seres históricos, inacabados, que estão sempre num processo de vir a ser, e que são conscientes dessa sua inconclusão. Somos seres da busca, como ele diz. Ela também reconhece a natureza intencional da consciência. Ou seja, a nossa consciência está sempre voltada para o mundo, buscando entender esse mundo e agir sobre ele. É a consciência de. Então, em vez de fazer depósitos de informação, o que a educação problematizadora promove é o diálogo autêntico e a problematização da realidade que os educandos vivem. E como fica a relação entre educador e educando nesse modelo? Aquela divisão rígida da educação bancária, ela se desfaz? Completamente. Essa é uma das rupturas mais importantes. Na educação problematizadora, essa contradição educador-educando é superada. Os dois se tornam sujeitos ativos no ato de conhecer. O objeto a ser conhecido não é mais um conteúdo estático imposto pelo educador. É a própria realidade, o mundo, que faz a mediação da relação entre eles. O educador não é mais aquele que só educa, mas alguém que, enquanto educa, também é educado, nesse diálogo com o educando. E o educando, enquanto é educado, também educa. É um processo contínuo, coletivo, de desvelar criticamente a realidade. Ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo. Todo mundo aprende e ensina junto, com um mundo ali no meio. Essa centralidade do diálogo é muito forte mesmo. Mas o Freire é bem específico sobre o que faz um diálogo ser verdadeiro, né? Capaz de promover essa transformação. Não é qualquer conversa que serve, certo? Quais são as condições que ele coloca para que o diálogo seja realmente essa ferramenta de libertação? Sim, ele é bem rigoroso quanto a isso. O diálogo autêntico, que ele define como esse encontro das pessoas para pronunciar o mundo, para nomear o mundo e transformar o mundo, exige algumas posturas, algumas qualidades fundamentais. Primeiro, exige amor. Um amor profundo pelo mundo e pelas pessoas.
Um compromisso radical mesmo com a causa da libertação humana. Sem esse amor, o diálogo vira só manipulação fria. Segundo, exige humildade. Reconhecer que ninguém é dono da verdade, que todo mundo tem algo a aprender e algo a ensinar. A arrogância, ela impede o diálogo. Terceiro, exige fé nos homens. Uma fé profunda na capacidade das pessoas de criar, de recriar, de transformar a realidade, mesmo nas condições mais difíceis. Sem essa fé, para que dialogar, né? Quarto, exige esperança. Não uma espera passiva, mas uma esperança ativa que empurra a gente para buscar, para lutar, mesmo quando o cenário está complicado. A desesperança paralisa. E, por fim, exige pensar crítico. Capacidade de perceber a realidade não como algo dado, imutável, mas como um processo histórico, que está sempre em construção, em transformação, entendendo as causas, as conexões por trás dos fatos. Amor, humildade, fé, esperança, pensar crítico são exigências bem profundas, né? E essa ideia do diálogo autêntico, onde todo mundo é sujeito e busca desvendar a realidade junto, me parece que isso se liga diretamente ao que ele chama de palavra verdadeira. O que significa isso? Não é só o ato de falar, imagino eu. De jeito nenhum. A palavra verdadeira para o Freire é a expressão máxima da praxis. É a palavra que une, de forma que não dá para separar em uma interação constante a ação e a reflexão. Dizer a palavra verdadeira é, ao mesmo tempo, refletir criticamente sobre o mundo e agir para transformar esse mundo. Se você sacrifica a ação, a palavra virá só verbalismo, discurso vazio, um blá 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 que não muda nada. Se você sacrifica a reflexão, a palavra virá ativismo, ação pela ação sem direção crítica, que pode até acabar reforçando a opressão. Freire tem uma frase que é demais. Existir humanamente é pronunciar o mundo, é modificá-lo. E pronunciar o mundo não é um privilégio de alguns iluminados, mas um direito de todo mundo. E essa pronúncia autêntica só acontece em comunhão, através do diálogo verdadeiro, onde todos têm o direito de dizer a sua palavra, de participar na recriação do mundo. Entendido. A teoria é realmente muito, muito potente. Mas vamos tentar trazer isso mais para a prática pedagógica mesmo. Como é que essa educação dialógica, baseada na palavra verdadeira e na praxis, se concretiza em termos de conteúdo? O que se ensina e como se ensina? É aí que entram os tais temas geradores? Exatamente. Os temas geradores são a resposta do Freire para a questão do conteúdo do programa na educação libertadora. Em vez de um currículo imposto de fora para dentro, desconectado da vida dos alunos, o conteúdo tem que emergir da própria realidade deles. Os temas geradores são justamente isso: as questões fundamentais, os problemas, as contradições, as aspirações, as esperanças e desesperanças que marcam a existência concreta daquele grupo de pessoas nas suas relações com o mundo. E como é que se descobrem esses temas? Não é o educador que chega e define, imagino? De jeito nenhum. O processo de investigar os temas geradores tem que ser feito com as pessoas, e não para elas ou sobre elas. O povo tem que ser sujeito ativo dessa investigação da sua própria realidade. O papel do educador é mais de facilitar esse processo, ajudar a codificar e descodificar a realidade, problematizar as situações que são vividas ali. Uma vez que se identificam esses temas que têm um potencial enorme de gerar discussão e reflexão crítica, justamente por estarem ligados à vida real, eles são devolvidos para o grupo, mas não como respostas prontas, e sim como problemas a serem desvendados coletivamente. O conteúdo do programa, então, se organiza em torno desses problemas existenciais concretos. E isso está ligado diretamente à compreensão do que o Freire chama de situações limite. As situações limite são os obstáculos, as barreiras concretas, históricas, que as pessoas percebem na realidade delas e que parecem impedir que elas consigam ser mais. No início, elas podem ser vistas como um destino, sabe? Algo que não dá para ultrapassar. Mas, através desse processo de problematização dialógica, da tomada de consciência crítica, essas situações deixam de ser vistas como determinantes e passam a ser percebidas como desafios históricos que precisam ser superados. A superação vem através dos atos limite, que são as ações transformadoras que respondem a esses desafios. É nesse movimento que surge o que ele chama de inédito viável, a possibilidade concreta de construir um futuro diferente, mais humano, que antes nem era imaginado.
mas que se torna perceptível e alcançável pela praxis. Essa capacidade de transcender as situações limite e criar o novo é o que, para Freire, diferencia radicalmente nós, seres humanos, seres históricos e de praxis, dos animais, que só se adaptam ao ambiente deles, ao suporte deles, sem poder olhar para ele de fora ou transformá-lo conscientemente. Essa ideia do inédito viável é muito potente mesmo. Traz uma dimensão de esperança bem concreta. Mas, para que essa ação libertadora possa realmente acontecer e se consolidar, Freire também achou importante analisar as estratégias que a opressão usa para se manter, né? Ele fala de uma teoria da ação antidialógica. Poderia detalhar um pouquinho essas táticas de dominação? Sim, ele sistematiza essas táticas que impedem a libertação. São basicamente 4. A primeira é a conquista. O opressor busca dominar o outro em todos os aspectos, transformar o outro em posse, em objeto, negando a condição dele de sujeito. Essa necessidade de subjugar. A segunda é a divisão. Para manter a dominação, é fundamental manter os oprimidos divididos, enfraquecidos, brigando uns com os outros. Isso muitas vezes é feito com lideranças messiânicas, com pequenas vantagens para alguns grupos, com ações que focam em problemas locais e impedem que se veja a totalidade da opressão, dificultando a união para a luta. A terceira é a manipulação. Através de mentiras, falsas promessas, pactos enganosos, os opressores tentam conformar as massas populares aos seus objetivos, fazendo parecer que os interesses são os mesmos, quando na verdade servem para manter o status quo. E a quarta é a invasão cultural, talvez a mais sutil e profunda de todas. É a penetração na cultura dos oprimidos, impondo a visão de mundo, os valores, os padrões de comportamento e até de beleza do opressor. Isso leva os invadidos a se sentirem inferiores, a negarem a própria cultura, a quererem imitar o opressor. Isso freia a criatividade deles e gera uma falta de autenticidade muito grande. Conquista, divisão, manipulação, invasão cultural. São mecanismos bem poderosos de controle, realmente. E qual seria, então, a contrapartida? Quais são as ferramentas da libertação, a resposta dialógica a essas táticas antidialógicas? O Freire contrapõe a cada uma delas uma característica essencial da teoria da ação dialógica, que é indispensável para a revolução cultural e para a libertação. A conquista ele opõe à colaboração. Aqui, os sujeitos não se dominam, mas se encontram para juntos transformar o mundo. A liderança e o povo colaboram em comunhão, através do diálogo constante. Ninguém conquista ninguém. Todo mundo se liberta junto. A divisão, ele opõe à união para a libertação. É o esforço permanente de unir os oprimidos entre si e com a liderança revolucionária, superando os mecanismos que os separam, construindo a consciência de classe e a solidariedade necessárias para enfrentar o poder opressor. A manipulação, ele opõe à organização, uma organização que nasce da própria prática da liberdade, da unidade, da disciplina consciente e da participação de todo mundo na tomada de decisões. Não é uma organização que manipula ou que dirige de cima para baixo, mas uma que potencializa a força coletiva de forma democrática e crítica, com objetivos claros e tarefas definidas. E, finalmente, a invasão cultural, Freire contrapõe à síntese cultural. Em vez de impor uma cultura, a ação dialógica promove um movimento em que liderança e povo, integrados, investigam juntos a sua realidade, a sua cultura, problematizam essa cultura criticamente e, a partir dela, buscam superá-la, criando novas formas culturais que expressem a libertação e afirmem as pessoas como sujeitos da sua própria história. A síntese cultural respeita e valoriza a cultura popular, mas não a idealiza. Busca transformá-la junto com o povo. Certo. Colaboração, união, organização e síntese cultural como pilares da ação libertadora. Fazendo essa análise mais detida, fica bem claro que a pedagogia do oprimido não é só um método pedagógico, né? É uma filosofia política e ética profunda. A obra nos apresenta uma visão da educação como, essencialmente, uma prática da liberdade. Freire argumenta de forma muito consistente que a educação que realmente humaniza precisa ser dialógica,
crítica e voltada para a transformação. Ela tem que partir da vida real, das dores e esperanças das pessoas, para que elas possam, através da conscientização e da praxis, se tornar protagonistas da sua própria história e superar as condições de opressão. É uma análise coesa e bem impactante das ideias principais da obra. Exatamente. A mensagem que fica e que continua extremamente atual, eu diria, é que a libertação nunca é um presente que a gente recebe, nem um ato solitário. É um processo coletivo, contínuo, que exige essa combinação de reflexão crítica profunda e ação transformadora engajada à praxis. E nesse processo a educação tem um papel crucial. Ela nunca é neutra. Ou ela serve para domesticar, para adaptar as pessoas à ordem justa, como faz a educação bancária, ou ela serve para inquietar, para humanizar, para libertar, como propõe a educação problematizadora. Fazer a escolha por uma pedagogia dialógica, portanto, é mais do que uma opção metodológica. É um compromisso ético e político fundamental com a construção de um mundo diferente, mais justo e mais humano. Isso nos deixa, então, com uma provocação para a gente pensar, né? Como essas ideias tão potentes sobre diálogo crítico, sobre partir da realidade vivida para construir consciência, sobre a necessidade de unir reflexão e ação transformadora de forma coletiva, como é que a gente pode trazer isso para os nossos próprios espaços e desafios hoje em dia? Talvez para além da escola formal, pensando nas nossas comunidades, nos nossos locais de trabalho, na forma como a gente constrói nossas relações e busca soluções para os problemas que nos afligem. Como podemos agir para construir espaços onde, usando as palavras finais e cheias de esperança do próprio Freire na obra, seja menos difícil amar?